Beleza, pessoal. Questão 14. O emprego do sinal indicativo de crase no trecho não responde à questão racial, é obrigatório. Então, aqui, ó, o emprego do sinal indicativo de crase é obrigatório, dados o caráter definido do termo questão racial e a acepção do verbo responder. Beleza? Então, o que nós vamos ter aqui é sobre a crase. Em relação à crase, primeiro passo em relação à crase é a observância da regência. Primeiro passo da crase é a observância da regência. Então, o verbo ou o nome, ele rege a preposição a. Essa é a primeira ideia. Qual é a segunda ideia? É de substituir a palavra feminina pela palavra masculina e aí aplicará a regra do cachorro. Quando eu substituo a feminina pela masculina, eu consigo latir aos, se sim, haverá o que? Haverá a crase. Então, assim, é para confirmar se a crase está correta, tá bom? Então, o que é que eu tenho aqui, ó? O que é que eu tenho na questão 14? Não responde à questão. Uma coisa importante aqui sobre o verbo responder. O verbo responder, ele é um verbo que exige o emprego da preposição a. No caso, eu vou dizer assim, ó, responda ao simulado. Então, ó, responda ao simulado. Responda ao professor. Responda ao estatuto. Então, neste caso que eu tenho, ó, não responde. Eu tenho uma regência, não responde a algo ou a alguém. Então, eu tenho o primeiro passo. O segundo é a palavra questão. Vou pegar a questão, vou substituir questão por simulado. E aí eu vou dizer, ó, não responde ao simulado. O que é que eu observei aqui foi exatamente o processo. Primeiro, regência da preposição. Segundo, substitua a feminina pela masculina. Conseguiu latir, usa a crase. Então, nessa questão 14, é obrigatório? Sim, é obrigatório. É um caso de crase obrigatória envolvendo a preposição de responde, que nós vamos chamar de responde de termo regente, e questão. A palavra questão é um substantivo que aceita o artigo, né? Então, eu tenho aqui, ó, a questão. O gabarito da 14 é correto, né? Certo. E aí a gente revisa a regência do verbo responder. Quem responde, responde a algo. Inclusive, algumas bancas de concursos, elas colocam assim: texto 1 para responder as questões de 1 a 5. Se vocês observarem, claro, se ela prestar atenção, vai ter de ter crase. Para responder às questões, para responder a algo, para responder aos simulados. Então, pode reparar em algumas questões, isso é comum.